tipo de atividade mental também, ter planos, pensar no futuro, ajuda a evitar ou a retardar a instalação de uma doença como Alzheimer? Acredita-se que sim, porque são muitos os fatores que estão implicados na produção da doença de Alzheimer, mas na verdade não se tem certeza sobre as origens mesmo, né, da doença, né? Mas algumas coisas servem como proteção. Uma delas é grau de escolaridade. Eu acredito que talvez a dona Irondina não tenha. Não tenha. Mas uma outra delas Como é o grau rede de... social. E ela tem uma Tem. rede social. Ela tem família que vive com Tem uma ela. família enorme. Eles moram Isso ali ajuda como se muito. fosse uma comunidade, né? Então isso é um fator de proteção. O ter planos, esse trabalho que exige um planejamento, né, de você trabalhar com a terra, tudo é uma coisa que exige muito planejamento. Mas e deixa eu exige entender. conhecimento também, né? Deixa eu entender uma coisa. Por que que o nível de escolaridade ajuda a evitar a doença de Alzheimer? É protetor. Né? Como assim? Porque assim, todos os trabalhos mostram que as pessoas mais escolarizadas vão ter menos doença de Alzheimer. Isso não é 100%, mas estatisticamente a gente sabe que o Alzheimer vai ser uma grande epidemia nos países subdesenvolvidos, porque a escolaridade é mais baixa. Então, por isso que no Brasil Porque se na acha... escolaridade você usa mais a cabeça, você isso não de tem uma tantas maneira bem conexões, grosseira? que você não aumenta suas conexões neuronais, grosseiramente falando. Uhum. Logicamente, eu tenho pacientes com doença de Alzheimer, advogados, médicos, Claro. isso não é um fator 100%, mas um dos fatores protetores é a autoescolaridade. Claro, Né, claro. que aumenta as conexões. Se acha, porque pelo tudo menos, por trabalho, né, que a gente vê. Há pelo menos duas maneiras de agir dessa questão da escolaridade, né? Uma delas que seria a facilidade da pessoa criar estratégias para contornar as suas dificuldades. Não, mesmo quando a doença começa a aparecer com as suas dificuldades, ela tem mais facilidade de criar estratégias para contornar as dificuldades. Inclusive o diagnóstico é mais difícil, porque ela tem uma dificuldade aqui, mas ela compensa de outra maneira. Mas há também indícios bastante consistentes atualmente de que a estimulação, principalmente na infância, na fase escolar, cria uma reserva cognitiva, através desse aumento de conexões neuronais mesmo, como ela estava falando. Então nós temos aí o que a gente chama de uma maior reserva cognitiva, e isso talvez seja um fator importante para manter o cérebro funcionando bem, mesmo depois que ele já tenha parcialmente se degenerado. Porque a dona Irondina, embora aparente, evidentemente, uma situação escolar bastante precária, mas ela tem a cabeça funcionando perfeitamente. Não é só que ela ouve bem, ela tem todos os mecanismos ali. A gente não sabe se for fazer um teste mais profundo, né, cognitivo, ela vai ir bem nesses testes. A gente não está aprofundando. Né? Então, ela deve ter um certo grau de alteração cognitiva pela própria idade. Porque o cérebro atrofia com a idade, a gente sabe disso, né? Mas ninguém está aprofundando nada. Para o dia a dia dela, ela funciona muito bem, né? Porque aquelas atividades corriqueiras dela, ela funciona muito bem. Hoje se pode dizer que a grande ameaça ao ser humano, quando ele chega a partir de uma certa idade, é a possibilidade de contrair Alzheimer? Não só o Alzheimer. Porque aumentou muito a incidência, né? Com o aumento... As pessoas estão vivendo mais. Com o aumento da expectativa de vida, há mais pessoas com Alzheimer. As cifras são assustadoras. Por exemplo? Acima dos 80 anos, a gente beira os 20%. Aos 90, 50%, quase. A gente se acha, os estudos mostram que se as pessoas vivessem até os 120 anos, vamos supor, 100% das pessoas teriam Alzheimer, que é uma doença degenerativa do envelhecimento. Como as pessoas estão vivendo mais, ela começa a aparecer um pouco mais prevalentemente, né? A prevalência aumenta mais, certo? Existe alguma relação entre alimentação e exercício, como ela, por exemplo, ela é boa em exercício, mas não é boa em alimentação?
Existe alguma relação entre exercício e Alzheimer ou não? Você pode ser sarado, por incrível que pareça, academia. Até com Alzheimer existe essa relação positiva. É? Não só do exercício, como da alimentação também, né? A alimentação que está em foco aí mais na moda, digamos assim, como benéfica para a saúde, a chamada dieta do Mediterrâneo, né? Isso. Ela também tem um efeito protetor em relação à doença de Alzheimer, que é baseada mais em grãos, em peixes, azeite, tomate, legumes, limão, verduras. Azeite e exercício é um bom caminho para começar a pensar em viver muito. Digamos que é um conjunto de fatores, né? Aumenta muito o peso também, né? Ele tem muita caloria, né? Então tem que ter tudo com moderação. Claro, claro. Tem que balancear. Claro. Agora, o brasileiro